paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu, professora Gislaine Dias, estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos continuar conhecendo os amigos de Deus do Antigo Testamento. E você é amigo de Deus? Será que o nosso Deus pode considerar você amigo dele? Você tem obedecido o seu amigo, que é o nosso Papai do Céu, tem se comportado direitinho dentro de casa. Difícil, né? Às vezes nos comportar, difícil às vezes fazer tudo aquilo que a mamãe pede, mas hoje nós vamos aprender, olha, que nós precisamos obedecer, sim, para que nós possamos ser amigos de verdade do nosso Deus. Nós precisamos ser crianças obedientes, ser pessoas obedientes, sim. Vamos precisar obedecer, porque este amigo de Deus, ele foi obediente. E sabe qual que é o título da nossa lição? A lição de número 9 diz assim, olha, o amigo que ouviu a voz de Deus. Será como que estão os seus ouvidos? Será que ele está bem limpinho ouvindo a voz de Deus? Ou ele está tapado que o Deus fala e você não consegue escutar a voz dele? Que os nossos ouvidos estejam bem abertos e atentos para ouvir a voz do nosso Deus, assim como este nosso amigo que nós vamos aprender hoje. E o texto bíblico se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 15 e o capítulo 3 inteiro. Então, se você já sabe ler, você leia na sua Bíblia a história do livro de Samuel. Se você ainda não sabe ler, peça para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o titio, para a titia, aqueles que estiverem aí pertinho de você, para o seu irmãozinho mais velho, que saiba ler, para que possa ler essa linda história para você, para que você cresça sabendo sobre os melhores personagens, né, que às vezes nós podemos considerar como heróis da Bíblia, sim, mas são heróis verdadeiros que fizeram a diferença, que fizeram a vontade de Deus. Então, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre obedecer. Ouvir, tá? Não adianta nós ouvirmos e não obedecer. Entra para o ouvido e sai pelo outro. E aí não se resolve nada. Não, nós vamos aprender a ouvir e obedecer aquilo que o nosso Deus está falando. Vamos aprender a ouvir e obedecer aquilo que a mamãe está pedindo. O papai, aquelas pessoas que estão cuidando de você. Vocês precisam obedecer. Ouvir, tá bom, eu vou fazer. Chega lá, não faz. Ouvir, eita, nem escutei o que ela falou, nem sei o que ela falou. Nem escutei direito, estava prestando atenção em outra coisa. Aí não adianta, tá bom? Precisamos aprender a ouvir e obedecer. Porque Deus, ele fala. E se nós obedecermos, nós vamos ser fiéis a Deus. Se nós não obedecermos aquilo que o nosso Deus pediu, nós vamos estar sendo desobedientes e aí nós não vamos ser considerados amigos de Deus, tá bom? E porque Samuel, Sansão, todos esses amigos que nós estamos aprendendo já morreram. Eles deixaram, Deus deixou as histórias deles aqui na Bíblia, olha, para nós aprendermos. Mas agora Deus quer novos amigos. Ele quer que eu e você sejamos amigos dele, tá bom? Então, e o nosso versículo para memorizar? Tia, cadê? Não tem nada hoje? Será que não deu tempo da tia fazer? Hoje vamos fazer diferente, vamos fazer com gestos. Eu até ia fazer o versículo aqui para colocar para vocês, mas nós vamos fazer com gesto. Eu vou falar, vocês repetem o que eu estou falando e faz o gesto que eu vou fazer, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. É hora do versículo. É
versículo. Deus fala de várias maneiras. De várias maneiras. Jó, capítulo 33, verso 14. Capítulo 33, verso 14. Muito bem, vamos ler aqui na Bíblia agora, depois nós falamos de novo. Jó, capítulo 33 e o versículo 14, que diz assim, ó. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. E o que é que Jó estava dizendo aqui? Que Deus, ele fala de diversas maneiras, mas as pessoas ainda não querem prestar atenção. E hoje nós vamos aprender algumas formas de como que Deus fala com a gente. E nós precisamos ser obedientes, fazer aquilo que Deus está nos falando, tá bom? Vamos dizer mais uma vez o nosso versículo? Vamos fazer assim, ó. É hora do versículo. Então, vocês vão repetir. Eu falo, vocês repetem, tá bom? É hora do versículo. É hora do versículo. Deus fala de várias maneiras. De várias maneiras. Jó, capítulo 33, verso 14. Jó, capítulo 33, verso 14. Muito bem. Deus fala de várias maneiras com você. Deus fala de várias maneiras comigo. Agora, o que nós precisamos? Estar com os nossos ouvidos bem atentos para escutar a voz de Deus. Porque Deus, ele não vai falar assim, ó. Ei, você aí! Ou Deus vai falar assim, ó. Não. Deus, a Bíblia diz que ele tem a sua voz suave, a sua voz forte, porém mansa e suave, que quando você ouve, você consegue entender o qual é a voz do nosso Deus. Nem se eu disser aqui algo para vocês, não vai ser a voz de Deus. Então, a voz de Deus vai ser aquela que você vai escutar agora no seu coraçãozinho. Será que eu estou sendo obediente? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Tá bom? Então, é essa voz que você precisa buscar aí dentro do seu coraçãozinho para ver se você está realmente fazendo a vontade de Deus, se você está, olha, obedecendo. Sim, vamos ser crianças obedientes. E eu trouxe um cântico aqui para nós cantarmos juntos, que fala sobre as partes do nosso corpo. E ele diz assim, ó. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Agora vai ser mais difícil. Vamos lá? Eu vou trocar aqui, ó. Nós vamos falar os 4, mas vamos fazer, ó. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Tá bom? Então, temos que tomar cuidado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é o nosso corpo que precisa, nós que precisamos ser obedientes a Deus. Muito bem, a nossa história de hoje vai falar de uma criança que ela foi muito desejada.
A Bíblia fala, crianças, que Ana, ela não podia ter filho e ela queria muito ter um bebezinho. E Ana e o seu marido, Eucana, ia todo ano para Jerusalém, lá para o templo. Mas todo ano Ana subia triste e voltava triste. Mas dessa vez, Ana tomou uma decisão. Ela disse assim: dessa vez eu vou pedir um filho para a pessoa certa. E sabe o que Ana fez? Ana foi até o templo lá do nosso Deus, como que se fosse a nossa igreja hoje que nós não estamos podendo ir. Ana foi até o templo e Ana orou. Ana disse assim: Senhor, eu quero tanto ter um bebezinho, eu quero tanto ser mãe, mas se o Senhor me der este bebezinho, se o Senhor me der um filho, quando ele estiver no tempo certo, eu vou entregá-lo para servir na tua obra. E sabe o que aconteceu, crianças? Deus escutou a oração de Ana e no tempo certo, quando passou-se o tempo certo de Deus, olha o que aconteceu. Quem que estava com o bebezinho nos braços? Ana tinha um bebezinho. E sabe qual o nome desse bebezinho? Ana colocou o nome de Samuel, que significa pedido ao Senhor, que Deus ouviu e deu um lindo bebezinho, um menininho para Ana, e Ana colocou o nome de Samuel. E sabe, crianças, Samuel começou a crescer. E quando Samuel começou a crescer, Ana então cumpriu aquilo que ela tinha dito, que quando Samuel crescesse, ela iria levá-lo até o templo e Samuel iria servir ao Senhor por toda a sua vida. E sabe o que aconteceu quando Samuel chegou ali no templo, na casa de Deus? A Bíblia diz que tinha um sacerdote, sim, o sacerdote Eli, e ele era quem cuidava do templo. E quando Ana trouxe Samuel, Eli começou ali então a cuidar de Samuel. Eli tinha 2 filhos já maiores. E aqueles 2 filhos de Eli, crianças, a Bíblia diz que eles faziam coisas que desagradavam o nosso Deus. E sabe o que acontecia? Eli não repreendia os seus filhos. Eli não olhava para eles e dizia assim: olha, vocês precisam mudar de atitude. Olha, o que vocês fazem é errado. Então, sabe o que aconteceu? Aquilo foi deixando o nosso Deus muito triste. E Deus não estava se agradando da família de Eli. Mas tinha alguém ali no templo que estava crescendo. A Bíblia diz que Samuel começou a crescer. E naquele tempo, as pessoas já não ouviam mais a voz do nosso Deus. Deus tinha se calado. Nem Eli, que era o sacerdote da casa do Senhor, ouvia mais a voz do nosso Deus, porque Eli estava cego, contaminado pelas coisas erradas que os seus filhos estavam fazendo e ele estava acobertando. Então, quando Samuel começou a crescer como um menino obediente, como um menino que temia o nosso Deus, como um menino que teve uma mamãe que ensinou: Samuel, assim não pode fazer. Samuel, desse jeito não pode, Deus não se agrada. E Samuel foi crescendo, aprendendo a fazer direito as coisas. E ele amava o nosso Deus. E a Bíblia diz que todo ano Ana subia até o templo para ver o seu filho Samuel. Ela não deixou Samuel largado lá, não. Ele estava ali adorando a Deus todos os dias. E Ana, uma vez por ano, subia para ver como que estava Samuel. E ela via que Samuel estava crescendo, confiando no
nosso Deus, confiando no nosso Senhor, sendo amigo do nosso Deus. Ele estava, obedecendo ao nosso Deus. E sabe o que aconteceu um dia? Samuel, como todos os dias normais, ele foi dormir. A Bíblia diz que Samuel estava dormindo, e quando Samuel estava dormindo, ele então ouviu uma voz que disse assim: Samuel. Ele assustou, ele abriu o olho e disse assim: ai, o sacerdote Eli está me chamando. E Eli estava dormindo lá no seu quarto. Samuel foi lá e disse assim: sacerdote, o senhor está me chamando? Aí Eli, acordou. Ai, Samuel estava dormindo. Não, eu não te chamei, volte a dormir. E ali Eli voltou a dormir. Samuel voltou para o seu quarto, deitou novamente. E quando ele estava dormindo de novo, será que Samuel estava roncando? Aí na sua casa tem alguém que ronca? Hã? Tem? Eu não ronco. Eu acho que eu não ronco. Diz a Elô que eu ronco, mas eu nunca escutei eu roncar. Então até que me mostre uma prova, eu preciso saber se eu ronco, né? Então, Samuel estava dormindo bem gostoso. Ele ouviu uma voz de novo que disse assim: Samuel. Samuel ouviu de novo aquela voz e ele foi de novo. Meu Deus, Eli está me chamando. Sacerdote, o senhor está me chamando? Não, Samuel, eu não estou te chamando. Menino, volte a dormir. E aí Eli voltou a dormir. Samuel voltou lá para o seu quarto e dormiu novamente. E sabe o que aconteceu de novo? Samuel talvez já estava assim: Samuel. Ele ouviu pela terceira vez uma voz que chamava e ele falou assim: mas Eli, eu vou lá e ele fala que não é ele. Eli, sacerdote, o senhor me chamou? Não, Samuel, já disse que eu não te chamei, Samuel. Samuel, entendi. Samuel não conhecia a voz de Deus ainda. Deus tinha se calado, crianças. Então Samuel somente cuidava da casa do Senhor com muito amor, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. Então sabe o que o sacerdote Eli entendeu? Ele disse assim: Samuel, quando você ouvir novamente a voz te chamando, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel talvez não entendeu. Eli voltou a dormir, Samuel voltou para o seu quarto, e quando ele começou a dormir novamente, Deus então fala pela quarta vez: Samuel, Samuel. E Samuel acorda. Samuel acorda e diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Será que você pode dizer neste momento, crianças? Diga aí onde você está, se você quer ouvir a voz de Deus. Levante a sua mãozinha e diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que vocês possam ouvir, crianças, a voz do nosso Deus. Que os seus ouvidos não estejam tapados para as coisas do mundo que impeçam você de ouvir a doce e suave voz do nosso Deus. E quando Samuel falou isso, Deus então falou com Samuel tudo o que ele queria para Israel. E também disse sobre a casa de Eli, disse para Samuel que não estava se agradando da atitude de Eli para com seus filhos e que o pecado deles estava muito forte diante de Deus e que Deus iria, sim, acabar com a família de Eli. Olha só, crianças, o pecado ele vem para destruir. A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas sabe o que Jesus veio? Para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então Samuel, naquela noite, ouviu. Então quer dizer que Deus falou. Né? Não foi no coração de Samuel, não. Samuel ouviu a voz de Deus. Deus falou tudo o que ele queria para Israel e para a casa de Eli. E sabe quando acordou de manhã, Eli foi até Samuel, Samuel foi até Eli,
né, Samuel cuidando da casa do Senhor, Eli chegou e disse assim: Samuel, fale para mim tudo o que o Senhor te entregou esta noite. Mas Samuel estava com medo. Por quê? Era sobre a casa de Eli que Deus tinha falado. Mas ele disse assim: Samuel, não esconda nada de mim, para que a mão do Senhor não pese sobre a sua vida. E ali Samuel disse tudo o que Deus tinha dito. E disse que não estava se agradando da família de Eli e queria destruir a sua família. E sabe o que Eli respondeu? Eu quero ler aqui para vocês, para que vocês saibam. Olha como Eli, quando ouviu a mensagem, o sacerdote Eli disse: é a vontade do Senhor que ele faça como achar melhor. Sabe, crianças, Eli entendeu que era o Senhor, repreendendo a forma que ele estava cuidando da casa do Senhor e de sua família. Que nós, como mães, não sejamos assim. Que nós, como mães, possamos repreender os nossos filhos, que nós possamos dar ordens para eles e que vocês, como crianças, filhos obedientes e tementes a Deus, possam obedecer à voz da mamãe, à voz de Deus e fazer aquilo que é certo. Crianças, que os seus ouvidos, olha aqui, ó, não estejam contaminados com coisas ruins. Que dentro dos seus ouvidos não venham sair aqui, olha, o sentimento, ouvir voz que queiram fazer maldades, coisas que podem destruir a sua vida e a vida de outra pessoa. Que vocês não venham sentir o desejo, olha, de desobedecer. E que vocês não venham ouvir o inimigo de Deus, que é o diabo. Então, crianças, que nesse dia vocês possam limpar os seus ouvidos. Olha aqui, ó. Limpar os seus ouvidos bem lá no fundo. Limpar, passa o outro lado, limpa de novo, deixa bem limpinho os seus ouvidos. Para que você possa, agora tá limpinho, né? Olha aqui, ó. Ser crianças obedientes, sentir o desejo de obedecer. Que vocês venham ter a bondade no seu coração e que vocês possam ouvir a voz de Deus. Amém? Então que os seus ouvidos estejam prontos a ouvir a voz de Deus, assim como Samuel ouviu a voz de Deus, foi até Eli, mas não era Eli, era o Senhor falando com ele, e ele ouviu e obedeceu. Samuel, ele foi o profeta, né? Ele foi o profeta e juiz ali de Israel. Olha só, e ali a partir de Samuel, o Senhor voltou a falar e voltou a dar instruções para o povo de Deus. Então que nós também possamos ser obedientes e sentir o desejo de falar para todas as pessoas sobre o grande amor do nosso Deus. Amém, crianças? Então agora eu quero dizer para você que nós podemos ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Nós podemos ouvir a voz de nosso Deus através da oração, quando nós falamos com o nosso Senhor Jesus. Quando nós podemos ouvir a voz de Deus falando direto ao nosso coração, direto à nossa mente. Nós podemos sim ouvir a voz de Deus e obedecer. Então eu quero convidar você a falar nesse momento com o nosso Deus. Pega aqui para mim, Lourdes, você caiu aqui. Vamos orar, falar com o nosso Deus nesse momento. Aqui com a nossa amiguinha, olha, que nós possamos pedir para o nosso Deus cuidar do nosso coração, tirar tudo aquilo que pode estar atrapalhando a nós de ouvirmos a sua voz. Vamos fechar os nossos olhinhos e repita comigo essa oração.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste momento, neste momento, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, porque o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. tem cuidado de nós. Me ajude Me ajude a ouvir a tua voz. a ouvir a tua voz. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Me ajude E ajude a ser a ser uma pessoa uma pessoa de bem de bem que leve a tua palavra que leve a tua palavra aqui nesta terra. aqui nesta terra. Continue cuidando Continue do cuidando nosso planeta, do nosso do planeta, nosso Brasil, do nosso Brasil, curando as curando pessoas que estão enfermas as pessoas que estão e enfermas abençoando e a abençoando minha casa, a minha casa, a minha família. a minha família. Amém? Amém. Então, olha, que vocês, como servos fiéis a Deus, possam continuar guardando, né, as suas ofertinhas para chegar no dia de voltar para a igreja, o seu cofrinho. Hoje a tia só tem moedinha. E que mais é o que nós temos que apresentar para o Senhor, para que nós possamos dar para o crescimento da obra do Senhor. Amém, crianças? Então, olha, que vocês possam continuar nessa semana sendo amigo fiel do nosso Deus, para que nós possamos estar juntos a semana que vem para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Um grande abraço para você e até a próxima aula.